Bora lá, meu povo. Seguinte, para quem é de nono ano e não está entendendo por que eu trouxe essa questão, ela basicamente tem alguns passos principais e eu queria trazer ela só para o pessoal do nono ano ter mais uma ideia de como a gente vai finalizar ela. E a finalização dela envolve algumas manipulações algébricas que, ao meu ver, são bastante importantes que você consiga dominar. Então, assim, você pode ignorar todos os primeiros passos dessa questão e focar só na manipulação algébrica, que eu acho que é muito boa para você que está no nono ano. Bacana? Então é o seguinte: o que que o IME pede aqui para gente? Sejam A1 igual a 1 menos I, AN R mais SI, AN mais 1 R menos S mais R mais SI, com N maior que 1, isso daqui é muito importante para gente. Termos de uma sequência, determine, em função de n, os valores de R e S que tornam esta sequência uma progressão aritmética, sabendo que R e S são números reais e I é a unidade imaginária igual a raiz de menos 1. Pô, bacana. Então, seguinte, eu sei que A1, AN e AN mais 1 são todos números complexos, certo? São números complexos que eles estão em uma sequência e eu quero que essa sequência seja uma progressão aritmética. Para ser necessariamente uma PA, eu tenho que ter uma razão, certo? E essa razão, ela precisa ser diferente de zero, nesse nosso caso, e a partir daí eu consigo escrever o termo geral de uma PA, beleza? Então, a gente vai usar termo geral e descobrir quem é R, certo? Quem é R, ou seja, a razão. Então, bora equacionar isso daí. Primeiro passo vai ser a gente pensar, cara, numa progressão aritmética, eu sei o seguinte, que o termo seguinte eu consigo dizer quem é, sabendo apenas o termo anterior e a razão, certo? Basicamente, o termo que vai fazer com que eu consiga prever qual vai ser o próximo. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 são basicamente números que estão em uma sequência que, obviamente, respeita uma progressão aritmética de razão 1. Por quê? Porque eu consigo sair de 1 e ir para 2. Porque simplesmente eu peguei 1 e somei com 1. Então a minha razão ela é 1. Por quê? Porque eu fui do 1 para o 2. Do 2 eu vou para o 3, do 3 eu vou para o 4 e assim sucessivamente. Então, o primeiro caráter que a gente pode escrever é isso, que a n mais 1, que a n mais 1 é a n mais a razão. Segunda equação que a gente pode escrever, pessoal, é o que nesse nosso primeiro passo? A segunda equação que a gente pode escrever é que a n, usando o termo geral, é a1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, aqui fica claro o seguinte, segunda parte. Eu vou passar na nossa primeira equação esse an para o outro lado. Então, vai ficar an mais 1 menos an igual a razão. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma manipulada, encontrar o valor da razão e depois substituir nessa nossa segunda equação. Então, em tese, é isso aí que a gente vai fazer. A n mais 1, a gente sabe que é quem? É r menos s mais r mais s vezes i. Bacana? Bacana. Isso tudo menos a n. Quem é a n? A n é r, então vai ficar menos r menos si. Pô, lindo demais. Então, a ideia aqui é o seguinte, cara. Ó, bora pensar. Desenvolve esse R aí. Rzão vai ser. Esse Rzinho vai morrer com esse R. Beleza, bacana. Então vai ficar menos S. Esse menos SI, você coloca lá dentro desse I aqui. Vai ficar o quê? Mais R mais S menos S vezes I. Então, o valor de R pra gente vai ser menos S. Esse S vai cortar com esse S, que vai ficar só e somente só o
Rzinho, ou seja, isso daqui vai virar para a gente um número complexo. A nossa razão, que vai dar o caráter da nossa progressão aritmética, é um número complexo. A partir daí, a gente vai só seguir a história, certo? Como? Poxa, da minha equação 2, certo? Então, substituindo 2, no caso 1 em 2, né? 1 e 2, temos. Aí é o seguinte, nosso terceiro passo vai ser fazer as grandes manipulações. Como assim? Ó, a n, vou passar para o outro lado o a1, então vai ficar a n menos a1 igual a n menos 1 vezes a razão. Quem é a razão? Cara, a razão é menos s mais ri. Beleza? Pô, beleza. Tá bacana. Então, quem é a n? A n a gente viu que é rzinho mais si. Quem é a1? A1 é 1 menos i, né? Então, isso aqui vai ficar menos 1 mais i. Certo? Então, eu posso muito bem fazer o seguinte. Ó, faz a seguinte manipulação. Diz o seguinte, cara. Fala que a n mais 1 menos n menos 1 vezes a razão é igual a 1. E a 1 a gente sabe que é 1 menos i. Isso implica no quê? Que a n mais 1 menos n menos i, tudo isso vezes r, é igual a 1 menos i. Pô, beleza. Então, a partir daqui a gente vai substituir o que a gente tem. Então, não é a n mais 1 não aqui, é a n, né? Então, bora colocar aí um an, aqui um an. Então, a partir disso, qual vai ser o nosso próximo passo? Vai ser escrever o que a gente tem para escrever, né? R mais SI como AN, menos N menos 1. Aqui que tá o pulo do gato, certo? O que eu vou fazer, cara? Eu vou... não, vou deixar assim mesmo. Então aqui vai ficar N menos 1 vezes R. Quem é R? Cara, R já descobriu que é menos S mais RI. Então vai ficar menos S mais RI. Tudo isso igual a 1 menos I. Pô, suave demais. Então, a partir daí, como vai ficar? Eu posso, literalmente, escrever o quê? Cara, isso aqui vai ficar menos. Aí, esse N vem com esse menos S, então vai ficar menos NS, beleza? Esse N vai vir com esse RI, então vai ficar mais NRI. E aí eu vou ficar menos 1 menos S, vai ficar mais S, e menos 1 menos RI. E isso daqui vai ser 1 menos I. Pô, a partir daqui, o que, que eu vou ter, cara? Eu vou ter que R mais SI, certo? Mais NS, menos NRI, menos S, certo? Mais RI, vai ter que ser igual a 1 menos I. Isso implica no quê? Implica em que eu tenho uma parte real, certo? De números reais, R menos S mais NS, e eu tenho uma parte imaginária. Qual? Mais RI mais SI menos NRI. Tudo isso igual a 1 menos I. Pô, bacana. Então, eu vou deixar a parte real aqui do lado. Então, R mais NS menos S. E eu vou colocar aqui em evidência a nossa parte imaginária. R menos NR mais S. Tudo isso igual a 1 menos I. Pessoal, por igualdade de complexos, eu posso assumir o quê? Se eu tenho dois complexos, um do lado esquerdo e outro do lado direito, eles vão ser iguais se somente se suas partes reais forem iguais, ou seja, R mais NS menos S igual a 1, e, necessariamente, a parte imaginária, que é o cara que acompanha o I, certo? Ele tem que ser igual ao cara que acompanha o I do outro lado, beleza? Então, R menos NR mais S igual a menos 1. Daí, meu povo, o que, que a gente vai pensar? Pô, a gente já montou um sisteminha e basta a gente saber quem é esse R aí. Então, para descobrir o valor desse R, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou chamar essa equação aqui de 1 e essa equação aqui de 2, certo? Então, de 2, eu vou fazer a seguinte manipulação.
eu quero saber quem é o R, né? Então eu vou fatorar esse R, que vai ficar 1 menos N, e eu vou passar o S para o outro lado, então vai ficar menos 1 menos S. Eu vou inverter esse 1 menos N e vou dizer que ele é N menos 1. N menos 1. E aqui vai ficar um menos R, e aqui vai ficar menos 1 menos S. Vou multiplicar todo mundo por menos 1, então vai ficar Rn menos 1 igual a 1 mais S. E isso daqui implica em eu ter R igual a S mais 1 sobre N menos 1. Tudo bem? Bacana? Pô, bacana. Então, a partir disso, eu consigo descobrir quem é o valor de S. Por quê? De 1, certo? De 1, a gente tem, R mais, fatora o S. S vai ser N menos 1. Olha aí, coisa boa. Isso daqui é igual a 1. Subtrai dos dois lados, certo? Por R. Então, subtrai os dois lados por R, vai aparecer que S vezes N menos 1, bacana, é igual a 1 menos R sobre quem? Isso daqui vai ser sobre... eu acho que nem vale a pena, né? Acho que vale a pena mais a gente fatorar esse S e a gente só substitui o R. Então, S mais 1 sobre N menos 1 vai ser o R. E aí, a gente fatorou o S, né? Então, mais S, N menos 1. Isso tudo vai ter que ser igual a 1. Pô, bacana. Então, a partir disso, cara, é só manipulação algébrica, que é o que eu quero que o nono ano tenha, certo? Ou seja, pensa comigo, fazendo o MMC aqui vai ficar S mais 1, mais S vezes N menos 1, tudo isso eleva ao quadrado, dividido por N menos 1. Bacana? Pô, bacana. Isso igual a 1. Pô, show de bola demais. Então, a partir disso, o que eu tenho? Eu tenho o seguinte, cara. Eu posso passar esse N menos 1 lá pro outro lado, beleza? Então, vai ficar como? S mais 1 mais S, beleza? Tudo isso vezes N menos 1 ao quadrado igual a N menos 1. Posso fatorar esse S aí. Então, vai ficar S igual a 1 mais N menos 1, tudo ao quadrado, beleza? Esse 1 eu vou passar lá para o outro lado, então vai ficar N menos 2. E, pessoal, isso implica no quê? Que S em função de N é N menos 2 dividido por 1 mais N menos 1. Tudo isso elevado ao quadrado. E até ontem, se a gente fizesse esse desenvolvimento, daria o que pra gente? Cara, isso daí daria 1 mais n quadrado menos 2n mais 1. 1 mais 1 até ontem era 2, né? Então, n menos 2 sobre n quadrado menos 2n mais 2. Esse é o nosso valor de S. Então, para descobrir o valor de R, no caso, é só a gente substituir, certo? No que a gente achou. Ou seja, R é igual a S mais 1 dividido por N menos 1. Então, R é igual a S mais 1 dividido por N menos 1. E aí eu vou fatorar esse N menos 1. Isso daqui vai ficar 1 mais S. Só que a gente viu que S é simplesmente n menos 2 dividido por 1 mais n menos 1 ao quadrado. Então, eu vou substituir essa expressão aqui. Então, R vai ser quem? Vai ser 1 sobre n menos 1 vezes 1 mais S. Pô, S é isso, né? S é o quê? N menos 2 sobre 1 mais n menos 1. Tudo isso ao quadrado. Pô, cara, isso daqui implica no quê? Implica que R é 1 sobre n menos 1 vezes. Esse cara eu faço o MMC, então vai ficar 1 mais n menos 1, tudo isso ao quadrado, mais n menos 2, tudo isso dividido por n ao quadrado menos 2n mais 2, que é o que a gente achou lá, né? Pô, bacana. Esse 1 vai subtrair com esse menos 2, então nessa nova expressão eu vou ter que 1 sobre n menos 1 vezes n menos 1, tudo isso ao quadrado, bacana, bacana, mais n menos 1.
tudo isso dividido por n quadrado menos 2n mais 2. E aí eu posso fatorar esse n menos 1, certo? Eu posso fatorar esse n menos 1 aí. Então vai ficar o que pra gente? Vai ficar n menos 1 sobre n menos 1. Tudo isso vezes n menos 1 mais 1 dividido por n quadrado mais 2n mais 2. Eu sei que esse menos 1 vai morrer com esse 1. Então, em cima vai ser o quê? E esse n menos 1 eu posso cancelar com esse n menos 1. Por quê? Porque ele disse lá no enunciado que n é maior que 1. Então, como n é maior que 1, eu não tenho risco de a diferença n menos 1 ser igual a zero, né? Ela é diferente de zero. Sabendo disso, eu posso cancelar, certo? Posso cancelar esses termos e fazer essa divisão, beleza? Então, o que a gente vai encontrar agora? A gente vai encontrar que R é igual a n sobre n quadrado menos, né? Que é o menos 2n, beleza? Pô, show de bola, bacana. Então vai ficar n quadrado menos 2n mais 2. Portanto, certo? Portanto, a gente tem o quê? A gente tem que S em função de n é n menos 2 dividido por n quadrado menos 2n mais 2 e R é igual a n dividido por n ao quadrado menos 2n mais 2. Então, quis trazer essa questão aí justamente para ficar como um extra, certo? Para o nono ano. Bacana? Na manipulação algébrica, no caso, nessa ideia de você fatorar, nessa ideia de você manipular as expressões bem manipuladas e chegar na resposta que o vestibular quer. Bacana? Então é isso. Obrigado. Até a próxima.